dia, dando continuidade ao nosso estudo aqui, né? Nós vamos agora para a página 19, o item 4, né? Continuando aqui sobre a nossa introdução, né? Então, primeiramente, como eu sempre falo, fazer a nossa oração para começar, né? Então, vamos lá. Amado Mestre Jesus, bons Espíritos presente aqui, nos auxiliando. Estamos agradecidos, Senhor, mais uma vez, por esses estudos que está sendo feito sobre o Livro dos Espíritos, para termos conhecimentos, para entendermos a nossa missão, para entendermos o que estamos fazendo aqui nesse planeta Terra, como viemos para cá, por que estamos aqui, né? Então eu quero agradecer muito mesmo a vocês por estar abrindo a minha mente, para que eu possa, Senhor, estudar, estar sempre aqui. E obrigado por essa oportunidade, obrigado a esses nossos irmãos, a essa egrégora que está aqui presente, nos auxiliando, esses irmãos que vêm aqui junto conosco estudar. Muito obrigado, Senhor. E sendo assim, damos por iniciado o nosso estudo de hoje. Que assim seja e assim é, Senhor. Então vamos lá. Vamos continuar a nossa leitura aqui do Livro dos Espíritos, né? Na parte da introdução, para que nós possamos, né, entender o melhor possível, né, as mensagens que os irmãos espirituais mandou para nós. Se os fenômenos com que nos estamos ocupando houvesse ficado restrito ao movimento dos objetos, teriam permanecido, como dissemos, no domínio das ciências físicas. Assim, entretanto, não sucedeu. Estava-lhe reservados colocar-nos na pista de fato de ordem singular. Acreditaram haver descoberto, não sabemos pela iniciativa de quem, que a impulsão dada aos objetos não era apenas o resultado de uma força mecânica cega, que havia nesse movimento a intervenção de uma causa inteligente. Uma vez aberto esse caminho, conduziu a um campo totalmente novo de observações. De sobre muitos mistérios se erguia o véu. Ou seja, né, se a gente ficar só naquela parte da ciência, da física, né, que quando começou a levantar as cadeiras, mesas, né, a gente ficaria só na parte de estudo, né? A gente não iria entender que por trás daqueles movimentos de levantar a cadeira, a mesa, fazer elas girarem, havia um outro motivo, né? Que não era só físico, né? Então, através da investigação, Kardec começou a ter uma ideia. Calma aí, isso não pode ser só físico, deve ter algo a mais, algo além. Então, o que foi que Kardec fez? Foi investigar. Então, continuando aqui. Haverá, com efeito, no caso, uma potência inteligente? Então, a questão se essa potência existe, qual é ela? Qual a sua natureza, a sua origem? Encontra-se acima da humanidade? Eis outras questões que decorrem da anterior. As primeiras manifestações inteligentes se produziram por meio de mesas que se levantavam e com os pés davam um certo número de pancadas, respondendo desse modo sim ou não, conforme foram convencionado a uma pergunta feita. Até aí nada de convincente. Havia para os céticos, porquanto, bem podia crer que tudo fosse obra do acaso. Obtiveram-se depois respostas mais desenvolvidas, com auxílios da letra do alfabeto, dando móvel um número de pancada correspondente ao número de ordem de cada letra. Chegava-se a formar palavras e frases que respondiam às questões propostas. Então, quer dizer, eles no começo, né, começaram a perguntar aquela mesa. E as perguntas foram simples. Era só responder sim ou não. E eram perguntas bem simples, né? Você é uma causa inteligente? Aí uma pancadinha respondia sim. Você é só a mesa? Aí uma ou duas pancadinhas respondia não.
Então, através da pancada, começou um diálogo com aquela, entre aspas, mesa e cadeira, que na verdade eles não estavam conversando com a mesa e cadeira, e sim com alguma coisa inteligente, além da matéria, né? Depois eles resolveram colocar letras do alfabeto, a letra A, B, C, e começaram a formar palavras, né? Claro que ficou um pouco demorado, um pouco longo, extenso, mas eles conseguiram resultados fantásticos, né? Para início daquela época, né, era uma coisa nova, uma coisa surpreendente. Conseguir formular perguntas e essas perguntas serem respondidas, né? Sendo assim, Kardec ainda continua as suas investigações, ele ainda não se aceita, ele ainda não fica satisfeito com aquilo não, ele vai continuando ainda, né? A precisão da resposta e a correlação que lhe dotava com as perguntas causaram espanto. O ser misterioso que a se respondia, interrogado sobre a sua natureza, declarou que era um espírito ou gênio, declinou um nome e prestou diversas informações a seu respeito. Há aqui uma circunstância muito importante que se deve assinalar, é que ninguém imaginou os espíritos como um meio de explicar o fenômeno. Foi o próprio fenômeno que revelou a palavra. Muitas vezes, em se tratando das ciências exatas, se formulam hipóteses para dar uma base ao raciocínio. Não é aqui o caso. Então, olha só, quando ele fala aqui que o próprio fenômeno respondeu às perguntas, qual era o fenômeno que tinha ali? Eram as cadeiras e as mesas girarem, se levantarem, né? Então, isso era um fenômeno. Então, isso era o efeito, isso não era causa ainda. Então, olha só, o próprio efeito, o próprio fenômeno começou a responder, né? Mas o fenômeno respondeu que quem fazia aquilo era o quê? Um espírito, um gênio. Ou seja, já começou a se revelar, mas não foi através da mediunidade ainda, não foi através de usando a psicofonia de um médium. Não foi ainda, foi através de pancadas, através de pancadas do sim ou não, depois formulando perguntas, né? Formulando palavras, e essas perguntas foram feitas e ela se revelou, o fenômeno, a própria mesa respondendo a quem estava perguntando, né? Tal meio de correspondência era, porém, demorado e incômodo. O espírito, isso constituiu nova circunstância, digno de nota. Indicou outro. Foi um desses seres visíveis que aconselhou a adaptação de um lápis a uma cesta ou a outro objeto. Colocada em cima de uma folha de papel, a cesta é posta em movimento pela mesma potência oculta que move as mesas. Mas em vez de um simples movimento regular, o lápis traça por si mesmo caracteres, formando palavras, frases, dissertações de muitas páginas sobre as mais altas questões de filosofia, de moral, de metafísica, de psicologia, etc., com tanta rapidez quanto que se escrevesse com a mão. Ou seja, como ficou uma coisa muito demorada, ficar dando aquelas pancadinhas para formar palavras, no caso, o fenômeno, né, que era os espíritos, resolveram fazer uma adaptação. Ao invés de continuar com a mesa, com as pancadinhas, eles aconselharam a pegar uma folha de papel, colocar uma folha de papel em branco, né, sem nada escrito, pegar uma cestinha, aquela cestinha levinha de vime, né, conectar, adaptar-lhe uma caneta ou um lápis, e eles faziam as movimentações para formar as palavras, né? A pessoa botava a mão mais ou menos em cima e ele, né, guiava de alguma forma, né, que depois a gente vai ter entendimento, fazer com que com aquela caneta se deslizasse sobre a folha de papel e escrevesse as palavras. Começou a ser mais rápido, ter
ter formulações de perguntas e respostas mais rápidas, né? Porque ali ele começou a explicar questões morais, né? Questões de física, metafísica, né? Começou a abrir esse mundo invisível que pouca gente conhecia. Quer dizer, pouca gente conhecia não, pouca gente tinha acesso, né? Porque o Espiritismo, quando eu disse, é milenar, né? Tem há milhares de anos, mas de outras formas. E para nós veio uma forma nova, que foi através de Kardec, que depois ele vai destrinchar isso, aí vai descobrir que existe médios que faz essa, como é que se diz, essa ligação do mundo físico com o mundo espiritual. São pessoas que têm capacidades, pessoas que têm condições orgânicas para fazer isso, que o organismo tem que estar preparado para fazer isso, né? Então vamos lá. O conselho foi dado simultaneamente na América, na França e em diversos outros países. Em que termos o deram em Paris, a 10 de junho de 1853, a um dos mais fervorosos adeptos da doutrina, e que havia muitos anos, desde 1849, se ocupava com a evocação dos espíritos. Vai buscar no aposento ao lado a cestinha, amarra-lhe um lápis, coloca sobre o papel, põe-lhe os dedos sobre a borda. Alguns instantes após a cesta, entrou a mover-se o lápis. Escreveu muito legível esta frase: proíbo expressamente que transmitas a quem quer que seja o que acabo de dizer. Da primeira vez que escrever, escreverei melhor. Ou seja, houve uma proibição, né, de algo, né? Não sei qual foi a proibição. Não sei se isso que está escrito aqui, né, proíbe expressamente que transmita a quem quer que seja o que acabo de dizer. Ou seja, ele falou algo ali e ele proibiu. Não se sabe o que foi dito, né, pelo visto, ou se houve alguma coisa lá na frente, vai ser revelado, mas por enquanto ele proibiu de se revelar o que foi dito. Olha só que mistério, hein? Que mistério. O que será que ele proibiu? O que foi dito ali naquele estudo, naquela descoberta, né? O objeto a que se adapta o lápis, não passando de mero instrumento, ou completamente indiferentes são a natureza e a forma que tenha. Daí o haver-se procurado dar-lhe a disposição mais cômoda. Assim é que muita gente se serve de uma prancheta pequena. A cesta ou a prancheta só pode ser posta em movimento debaixo das influências de certas pessoas, dotada para isso de um poder especial, aos quais se designam pelo nome de médium, isto é, meio ou intermediário entre os espíritos e os homens. As condições que dão esses poder resultam de causas ao mesmo tempo físicas e morais, ainda imperfeitamente conhecidas, porquanto há médios de todas as idades, de ambos os sexos, em todos os graus de desenvolvimento intelectual. É todavia uma faculdade que se desenvolve pelo o exercício, né? Então, eles depois, né, eles nos revelam que essa revelação, né, que é o medianeiro, né, entre o mundo físico e espiritual, era denominado por médios, eram pessoas capacitadas para isso, né? Só que a mediunidade, né, é uma faculdade que se desenvolve por exercício. Não adianta você ser um médium se você não exercitar. Você tem que fazer sua reforma, a sua moral tem que estar muito acima, porque para você ter contato com espíritos superiores, com espíritos de alta estirpe, né, você tem que estar preparado. Senão você fica à mercê desses espíritos inferiores.
Então, a melhor coisa que se tem para começar, quando a pessoa descobrir que é médium, é estudar. É estudar muito, é você praticar a caridade, ajudar o próximo, né? Agora, a gente tem que ter muito cuidado, né? Para quando for fazer a sua ligação, fazer o seu contato com os nossos amigos espirituais. Porque Kardec depois vai nos explicar que vem muitos espíritos enganadores, mistificadores, né? Espíritos que se dizem bonzinhos, mas na verdade não são. São espíritos que são moralmente ainda abaixo da média, né? Espírito que só pensam nele, espírito que... Então, o médium, para ser um bom médium, tem que estudar, fazer sempre a sua reflexão, fazer a sua autoanálise, fazer o seu autoconhecimento, né? Procurar estudar, procurar exercitar. Não se pode ser um médium de psicografia se você não treinar psicografia. Você não pode ser um bom médium audiente se você não passa a ouvir boas coisas, né? Ouvir boas músicas, ter boas conversas, né? Você está no meio inseridos de melhores pessoas, né? Não é que você tem que fugir do mundo, não. Ao contrário, você está no mundo para evoluir, para ter suas experiências e melhorar. Mas você tem que ter cuidado, você tem que analisar, né? Quando você procurar a se desenvolver, né? Os nossos irmãos têm que saber como desenvolver, procurar boas leituras, né? Procurar boas casas espíritas, né? E nós sabemos muito bem que o espiritismo não é a única fonte de verdade, não. Nós podemos também analisar que nós temos nossos irmãos evangélicos, católicos, hinduístas, né? Que fazem yoga, fazem energia reiki, energia quântica, né? São gnósticos, são místicos, tem pessoas boas. Desculpe, tá? Mas temos pessoas boas, né? Pessoas, né, que merecem respeito, né? Porque a verdade, eu sempre falo que Deus, na sua inteligência suprema, né, que é a causa primária de tudo, ele não deu a verdade a só uma religião, né? Ele distribuiu, porque a religião um dia vai acabar. A religião um dia vai acabar. O que vai existir vai ser a religiosidade, ou seja, pessoas que estão unidas para praticar o bem, pessoas que estão ali para ajudar, né? Então vamos agradecer aí. Fizemos mais um estudo hoje, né? Dia 5/8/2025, né? Esse é o nosso quarto estudo e temos mais estudo ainda. Então vamos agradecer a Deus. Obrigado, amigos espirituais aqui presentes. Muito obrigado por me ajudar, me auxiliar, me intuir nesse estudo, nesse vídeo, para que esse vídeo possa chegar a várias pessoas, pessoas que necessitam estudar e muitas vezes não têm onde estudar, né, porque não procuram, por vergonha, ou por ainda achar que eles não são capacitados para estar no local de estudo, né? Mas que isso chegue àquelas pessoas que realmente necessitam desse estudo. Obrigado por essa oportunidade, obrigado aos nossos irmãos da egrégora que está aqui presente, obrigado a esses irmãos que vieram conosco ouvir esse estudo, né? Muito obrigado mesmo. E sendo assim, damos por encerrado o estudo de hoje. Que assim seja e assim é. Obrigado, meu Pai. Isso aí, gente. Vamos estudar.